Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Pois bem, então, em princípio, nós falamos durante a última aula que este vínculo apresenta todas as características de um vínculo do tipo não holônomo, pelo fato de apresentar dependência funcional nas derivadas das coordenadas em relação ao tempo, derivada da coordenada em relação ao tempo, tanto para x quanto para φ. Então vamos tentar aqui analisar Então, em princípio, trata-se de um vínculo do tipo não holônomo, em princípio. Vamos então fazer a seguinte observação. Derivada de x em relação ao tempo menos raio derivada de φ em relação ao tempo igual a zero. Vamos aqui escrever derivada de x em relação ao tempo igual raio derivada de φ em relação ao tempo. Vamos aplicar o processo de integração, integral de linha da derivada de x em relação ao tempo infinitésimo da variável infinitésimo de tempo igual a integral de r do raio derivada de φ em relação ao tempo infinitésimo de tempo. Nós sabemos, com base na análise real do cálculo diferencial do cálculo integral, que a integral de f de x infinitésimo de x é igual a g de x mais uma constante numérica. Muito bem. E nós sabemos que a integral aplicada sobre a derivada de f de x em relação a x multiplicado pelo infinitésimo de x, isso é igual a f de x mais uma constante numérica. Muito bem. E então, aqui, a integral de dx dt integrada em dt, isso é x. A integral de r é uma constante numérica e, portanto, pode ser retirada do processo de integração. Então, integral de dφ dt em dt. Então, isso é x igual a r φ. Muito bem. Então, x igual a r φ. Vamos conduzir essa expressão aqui para o outro lado da região do quadro. X igual a r φ pode ser expresso como x menos r φ igual a zero. Então, essa função, essa equação de vínculo depende de x de φ e eventualmente de t. Isso é x menos r. Aqui não depende de t. Então, x e φ, com dependência funcional em x e φ, isso é x menos r φ igual a zero. Então, esse vínculo é do tipo holônomo. Muito bem, então vamos fazer um resumo sobre essa discussão. Muito bem. Aqui nós aplicamos um processo de integração e obtivemos um vínculo do tipo holônomo. Então vamos fazer a seguinte observação. Aqui nós temos um vínculo f com dependência funcional em dx dt e dependência funcional em dφ dt. Isso é igual a dx dt menos raio dφ dt igual a zero. Então esse vínculo é do tipo não holônomo, em princípio,
Porém, observação, quando o vínculo não holônomo, ou vamos escrever assim, em alguns casos, vamos escrever assim, em alguns casos, o vínculo não holônomo ao ser submetido a um processo, a um adequado processo de integração, tornar-se-á um vínculo do tipo holônomo, um vínculo do tipo não holônomo. Então é possível, em alguns casos em que o vínculo é inicialmente não holônomo, este ser transformado em vínculo holônomo a partir de um adequado processo de integração. E aqui nós temos x, f, com dependência funcional em x e em φ, esse é x menos r φ igual a 0, e esse é um vínculo necessariamente holônomo. Muito bem, então vamos encerrar neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.